A Bíblia, ela diz assim: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Então sempre você tem que lembrar que a Bíblia é uma escritura sagrada. Então vamos supor, se você comprar um terreno e você tem dúvida das medidas, você vai pegar a escritura e ver as medidas daquele terreno e com quem que ele confronta. Aí você vai lá, mede e tal, acha o local daquele terreno e você vai ver que tem que bater com a escritura. Então você começa a conhecer os seus direitos quando você conhece sobre a escritura. Se você comprar uma fazenda agora, você tem que comprar uma fazenda, você vai pegar a escritura, vai mandar alguém conferir para ver se bate, e compra, paga, pega o recibo, vai lá no cartório e registra. E também a Bíblia é chamada de aliança. Então, olha bem, diga comigo, escritura, documento de posse, fala aí. Agora, olha bem, a Bíblia também é chamado de nova aliança, ou pacto. Aliança, pacto é a mesma coisa. Contrato, diga comigo, contrato, aliança, pacto. Todas as pessoas têm que entender sobre o que é um contrato. Por exemplo, você vai pegar um serviço, a pessoa que vai te dar o serviço, vamos fazer um contrato. Você vai fazer um compromisso de compra, como a compra não está realizada ainda, você faz um contrato. Quando você vai prestar serviço a uma empresa, que ela é uma empresa séria, ela quer que você faça um contrato. E tudo nesse contrato tem as suas cláusulas. Ela tem aquilo que é teu direito, diga comigo, direito e obrigações. E a Bíblia é chamada de antiga, diga comigo, antiga e nova aliança. Diga comigo, antiga e nova aliança. Então, olha bem, o que é a antiga aliança? A antiga aliança era feita através da lei de Moisés. E a nova aliança? A nova aliança é feita através do cumprimento da lei em Jesus. Então Jesus passa a ser a nossa nova aliança. Mas Jesus não veio para destruir a antiga, ele veio para cumpri-la. Então em Jesus se cumpre toda a aliança e nós começamos a conhecer os nossos direitos. Os crentes são muito bons em direitos, mas eles não entendem que para ter aquele direito tem que ter o deveres. Então quando a Bíblia está ensinando sobre plantar e colher, ela está ensinando que quem planta está fazendo o seu dever de casa, entende? E Deus está cumprindo a parte dele do contrato, te dando a colheita. Eu faço o que Deus manda, e Deus faz o que ele prometeu. Por quê? Porque é um pacto, é uma aliança. Oh, eu amo a mensagem da cruz. O que é a cruz? A cruz é o sacrifício, entende? Que foi feito para pagar pelos seus pecados da antiga aliança. Até por ela, né? Quer dizer, olha bem, nós temos que amar a mensagem da cruz, porque é o nosso pacto. Quando nós vamos cear, nós não pegamos o pão, e o pão significa o corpo de Jesus, que ele fala, esse é o meu corpo que foi moído por vocês. Então Jesus comprou nós. Só, querido, que é vida por vida, tá? É vida por vida. É um pacto. Então, se você não entrar na aliança, então a Bíblia fala assim, o meu povo está destruindo porque falta conhecimento. Aí, também a palavra diz assim, errais por não conhecer as escrituras sagradas e o poder de Deus. Gálatas 6, 7 e 8, olha o que está escrito ali. Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Esse zomba aqui, que não é do jeito que você pensa, é assim. Não se deixe enganar. Se você não cumpriu o contrato,
Deus vai cumprir. É isso aí que ele está querendo dizer. Só que está dizendo de uma forma adequada, né? Para as pessoas que já estão em entendimento que eles estão numa aliança. Você precisa entender que a palavra de Deus, ela tem seus efeitos. Ela tem seus efeitos e ela é uma faca de 2 gumes. Ó, quando o Senhor fala em Hebreus, capítulo 12, né? 11, 12, ele fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então a espada de 2 gumes, o que é? Ela corta dos 2 lados. Então é assim, ó, obedeceu, ela rompe em bênção. Pegaram ou não? Não obedeceu, ela rompe em maldição. É bênção ou maldição, é isso que está dizendo ali. A palavra de Deus está dizendo ali, ela corta dos 2 lados. Quer dizer, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela abençoa e amaldiçoa. Não é porque Deus amaldiçoa, é porque Deus já fez a natureza assim. Então vamos supor assim, pega uma árvore, todo dia vai lá, amaldiçoa ela e dá um chute nela. E joga um pouquinho de um negócio ruim nela lá. Vai lá todo dia, coisa, o que vai acontecer com a árvore? Ela vai morrer. Está entendendo? Agora olha bem, como é que Deus criou a lei? Deus criou a lei é o seguinte, vai lá e cultiva a árvore. Faz um exame do solo. Coloca o que a árvore precisa. Joga um pouco de água todo dia. O que vai acontecer com a árvore? Ela vai viver. E aquela árvore, então Deus através da natureza está ensinando como é que é o nosso relacionamento com Ele. Se todo dia, né, toda vez que você vai ouvir a palavra fala assim, a palavra de Deus é como uma água que limpa. Purificai-vos com a palavra de Deus. Né? Você busca a palavra de Deus é um documento, é uma aposta, a palavra de Deus, a palavra é água, a palavra é tudo. Querido, então você precisa entender que sem a palavra... Estão entendendo? Palavra. A bênção, ela não está, querido, naquilo que você pensa. A bênção está na palavra. Glória a Deus. Então, olha lá, de Deus não se zomba. Volta lá. Não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Vamos lá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá destruição, está vendo? É uma faca de 2 gumes. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que eu planto, eu colho. Glória a Deus. Então, olha bem, eu quero falar para vocês hoje sobre um pouco de semente. Para você entender o que é semente, você precisa entender por que Deus usa a parábola da semente. Em tudo nós podemos colocar a parábola da semente para buscar entendimento em profundidade. Quando Deus ele dá uma palavra para nós, que é uma ilustração ou uma alegoria, o que Ele está te dando, querido, é a liberdade para você não ter limite da profundidade daquilo. Tá? Então vamos supor assim, se você escuta uma alegoria, você pode ficar imaginando coisas de acordo com o entendimento que Deus te dá. Mas se você escuta uma palavra verídica, detalhada, né, concreta, o que vai acontecer? Você fica limitado àquilo. Se eu mostrar esse envelope aqui, falar, esse envelope é branco, tem letra azul aqui, ó. Entende? Vocês viu, já entendeu, e não tem como ir além disso. Correto ou não? Correto ou não? Agora, se eu falar para vocês, pensem num envelope azul, bem grande, com letras pretas. Tem gente que o bem grande dele vai ser desse tamanho. Tem gente que já pensou do tamanho disso aqui. Tamanho desse prédio. Por quê? Porque de acordo com o que você já tem, você vai ter um entendimento. Então, olha bem, eu tenho que buscar compreensão. Eu tenho que procurar maneira de ver Deus diferente para me ver do jeito dele.
Tem uma história, né, que o pai, ele pegou o menino e mandou o menino olhar para o céu e ver o avião, né? E o avião estava muito longe, né, muitos quilômetros de distância. E o pai perguntou para o menino: que tamanho que é o avião, filho? Aí ele falou assim: é desse tamanhozinho, pai. Desse tamanhozinho. Aí o pai levou o menino no aeroporto, aquele avião já tinha. Aí o avião, querido, ele dava quase 100 metros de comprimento, quase um quarteirão. Ele falou: filho, que tamanho que é esse avião? Pai, esse avião é muito grande, pai. Foi o mesmo avião, filho. Entende? Então, olha bem, o ponto de vista daquela criança, muitas vezes nós temos no nosso coração. Tem gente que ele pensa em Deus, né, em Deus só dando paz, a vida dele ficando tranquila. E já tem gente que pensa em Deus e ele pensando o mar abrindo, os demônios caindo, as multidões chegando e chorando. Tem gente que já pensa em Deus, ele só pensa em Deus grandão. Ele pensa em Deus tomando conta das estrelas, conhece ela pelos nomes. Ele sabe até quantos fios de cabelo na minha cabeça, que está fácil de contar agora, né? Mas ele sabe tudo. Deus sabe tudo. Né? Agora, pensa bem para vocês verem. Pensa bem uma coisa. Pensa bem. Um ser só, saber tudo no mesmo tempo. Né? Então, está muito além do nosso entendimento. Né? Quem aqui já fez 2 faculdades, pelo menos? 2 cursos universitários. Quem já fez? Já fez? A Raquel fez. Quem mais fez? A irmã ali fez, né? Você consegue saber quantos fios de cabelo tem na minha cabeça? E se elas contar hoje, que antes que elas terminam de contar, já caiu ou nasceu algum, né? Então ela já não sabe quanto tem. Aí já fez 2 cursos universitários. Então quer dizer, a pessoa pode morrer de estudar, pode ser craque, pode ser o que for, pode falar bonito, pode ser o bamba. E você sabe o que é incrível? Um dia eu vi um cara, já aconteceu várias vezes, né? Mas eu vi um cara, e o cara começou a orar comigo, e o cara começou a contar a minha história. E ele começou a falar de coisas que eu não sabia a meu respeito, mas que Deus sabia. E só que Deus contava o que eu estava vivendo e falava por quê. Eu não sabia por que eu tinha passado aquilo. Ele falava assim: quando você estava lá no meio daquelas borrachas, dormindo no meio das camas de ar, Deus falava assim. O cara não sabia que eu era borracheiro. Ele não sabia que eu dormia toda noite quase numa borracharia. E aí o Senhor falava assim: lá eu já tinha tal, mas eu não sabia que. Eu sabia que eu dormia na borracharia. Deus também sabia, até aí tudo bem, até o diabo sabia. E até os meus amigos aqui na cidade sabiam, até a turma da cidade sabia. Mas aquele cara não era daqui, aquele cara nunca tinha me visto, aquele cara não imaginava que eu era borracheiro. E ele contou os detalhes de como eu dormia, né? Porque ninguém podia saber, porque tinha o jeito que era a minha cama. Eu fazia cama de dormir com câmara de ar. Eu pegava umas camas de ar, eu vulcanizava elas, fazia um forro nela, enchia e virava, era uma camona caprichada, não era uma cama qualquer não, tá? Então, aquele cara começou a contar aqueles detalhes de coisa que era impossível ele saber. Só que depois ele contou coisa para mim, o porquê daquilo que era impossível eu saber. Então nem eu conhecia eu, nem eu conheço eu, e Deus me conhece. Então não suponha que nós vamos ser alguma coisa, querido, porque diante de Deus todo joelho tem que se dobrar, e toda língua tem que confessar, e todos têm que se prostrar. O diabo, ele sabe disso. Eu vi diversas vezes o diabo, querido, bancando valente por causa de nós. Mas na hora que ele entendia que Jeová estava no negócio, ele falava assim: eu perdi. Eu não tenho como encarar o Deus, o seu Deus, né? Meu Deus.
Pegaram? Então o diabo vai usar a nossa falta de conhecimento, na hora que ele sabe que eu sei, né? Aí ele se prostra imediatamente. Então a nossa fé, ela está baseada no que nós entendemos e no que nós nos posicionamos. Se você só se posicionar, o diabo vai usar a sua falta de entendimento. Toda vez que você vai expulsar um demônio, quem já fez, sabe o que o demônio faz. O que ele fala? Sai dele! O que ele fala? Vamos, gente. Ele fala, não vou sair. Quero ver quem me tira. É toda vez a mesma ladainha. E por que ele faz isso? Porque ele está testando para ver se você sabe que ele tem que sair ou não. Se você não souber e não souber fazer, ele simplesmente não sai. Pegaram? Então, muitas coisas, tudo na nossa vida está travado ou destravado por causa disso. Se você começar a entender que todas as bênçãos, elas são tuas, mas é você que está fazendo a caca, né? Ó, vamos dar um exemplo. O pastor fala assim, gente, não falta no culto. E a pessoa, querido, começa a ser abençoada, eu falo assim, agora ficou pior, você não pode faltar no culto. Ela recebeu uma bênção, ela já acha, aí começa a faltar no culto por causa da bênção. Querido, eu já sei como é que vai ser. A história está se repetindo e se repete em quase todas as pessoas. Pouquíssimas pessoas entendem que ela tem que pegar firme. Tem outros que ficam firme, por quê? Porque não conseguem nem bênção. Viram igrejeiro, mas não mudam de vida. Aí fica aquele crente dentro da igreja, né? Que ainda é melhor, né? Porque pelo menos vai para o céu. Mas as bênçãos não consegue. Por quê? Porque ele tem que ir entender do contrato. Ele está dentro da igreja, mas não pode nem ser abençoado. O outro pôde e não aguentou a aprovação. Você não pode nem ser abençoado, né? Porque não pega firme. Eu vejo muitas pessoas pega firme, aí recebe a bênção e puxa o carro. Eu tenho irmão que eu vivi com muitas pessoas. Tem irmão, né? Eu vou contar um milagre, mas não vou contar um santo. Eu tenho irmão, né? Que ele pediu um sítio. E Deus deu um sítio para ele. Mas não foi 3 semanas, ele parou de ir na igreja. E vamos lá atrás. Ô irmão, o que está acontecendo? Mas é que nós temos que ir todo final de semana no sítio. Aí nós chega tarde, cansado. Como é que nós vai na igreja? Bom, não preciso falar aqui que eu fiz, né? E agora faz muito tempo, ele não vai nem saber que é ele. Mas não precisa nem falar aqui que eu fiz, né? Você acha que eu orei para ele continuar tendo sítio? Alguém pega água para mim? Então, querido, ele perdeu o sítio. E sabe como é que ele perdeu o sítio? Perdeu o sítio porque um dia estava vindo, né? Começou a acontecer acidente. Aí um filho se machucou, mas ele começou a entender. Ele falou, opa, peraí. Se nós não tivéssemos no sítio, nós não estávamos passando por isso. Aí veio uma crise financeira também, teve que vender o sítio para pagar a dívida. A pessoa não entende que depois que veio o sítio, é agora que tem que vir mais na igreja ainda. Né? E assim também, qualquer pessoa, ela vem na igreja, está desempregada. Aí vem um emprego. Aí ela, agora, resolveu os problemas, né? Então, hoje eu estou cansado, eu não vou na igreja. Hoje eu estou com um problema, eu não vou na igreja. Ô infeliz, vai voltar tudo para trás. Eu não estou falando, querido, de coisa abstrata aqui para você. Eu estou contando de histórias reais. Acontece isso todo dia. E eu podia falar até de gente do nosso meio. Eu não vou falar para não expor. Tá? Mas que dá vontade, dá. Se fosse outro tempo eu falava. Tá?
Posso ficar falando diversas coisas, pegar até vários membros do ministério e falar, tua vida está assim, assim, por causa disso, 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 disso. Eu preguei, eu falei, você não deu ouvido. Né? Sua vida está boa por causa disso, 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 disso. Não, aí ele gosta, né? Porque deu certo, né? Vem testemunhar, ele vem testemunha. Deu certo, tal. Por que não vem testemunhar quando deu errado? Porque é um canalha. Está recebendo o que merece. Né? A pessoa tem que entender, querido, que a palavra, ela é uma faca de dois gumes. E o povo, não é no Velho Testamento que está escrito que o povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer. É a mesma palavra. Você vai ver que as regras são as mesmas. E eu vou te dizer, no Novo Testamento coxou um pouquinho mais. Por quê? Porque no Antigo Testamento, as bênçãos de Deus, querido, que nós temos hoje, não existia para o povo. Só existia para algumas pessoas que eram escolhidas por Deus. Por exemplo, quem podia receber a plenitude do Espírito Santo naquela época era só o rei, era só um sumo sacerdote, e ainda não era todo rei, nem todo sumo sacerdote que recebia, não, tinha que ser o cara para receber. Amém? Os olhos para mim, tá? Porque depois eu começar a chamar gente por nome aqui que está olhando do lado, tá? Aí o que acontece? A pessoa, né, querido, ela pega e não entende isso. Ela não entende essas coisas, como é que funciona. E aí uns preferem só acreditar que Deus só castiga, que Deus é brabo, que Deus não sei o quê. Ele acredita nisso. Desviou. Outros acreditam que Deus é bom, mas é um Deus assim, é tudo à vontade. Se ferra também, se ferra mais ainda. Não é nada disso, é contrato, palavra, é fé. O que é fé? Fé é acreditar no contrato de Deus. Se Deus falou, está falado. Tá? Vamos ler em Isaías 55, 8 em diante. Olha que Deus fala assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então olha bem, preste bem atenção. Quando Deus põe uma liderança, Ele põe um caminho. Qual que é o problema quando você está querendo crescer no Senhor, mas tira o olho da liderança? É que você começa a crescer do teu jeito. E para mim saber que o meu jeito, né, não pode me levar ao caminho errado, eu tenho que me fixar numa liderança. Então vamos supor, eu estava lá na Metodista. Quando eu comecei a crescer, vem aquele momento de adolescente que está crescendo. Diga comigo, adolescente. E eu comecei a achar que o pastor não era muito certo, que eu sabia mais do que ele, que eu funcionava mais. Eu comecei a pensar assim. Só que eu tinha uns irmãos mais velhos lá, e eles começaram a me ensinar que se eu trombasse com o pastor, eu ia me ferrar. Aí eu estava lendo a Bíblia, ele falava, você está lendo a Bíblia, vê a história de Davi. E eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender, né, que o foco meu é igual ao filho. Um filho, se quiser abençoado, ele vai passar para a adolescência, ele pega aquela idade que ele faz uma faculdade, aí o pai e a mãe é analfabeto. Por exemplo, eu estudei mais do que minha mãe, do que meu pai. Né? Então eu comecei a achar meu pai e minha mãe atrasada, analfabeto, não sei o que, E para mim ser um filho segundo a Bíblia, eu tinha que honrar meu pai e minha mãe. Depois, quando a gente vai ficando mais velho, nós descobrimos que nosso pai e nossa mãe que estavam com a razão. Mas até nós passar aquela fase, nós pensamos que nós somos sabidão, nós somos o espertão. Entende? Que o pastor tinha que fazer assim, o pastor está demorando muito no culto, ele podia fazer assim, ele podia fazer assado, ele podia não sei o quê. Ele pensa que o pastor, sabe, é atrasado também. Entende? Assim é a idade de quem está crescendo na igreja e começa a achar que já é. Aí ainda ele vem, né, ministra, e Deus usa, né, ele fala, agora é que eu estou mesmo. O cara até sai da igreja e vai montar um ministério. É uma idade espiritual, porque todo mundo que nasce de novo não nasce grande, né?
Então, no começo, o pastor é o super-herói, a liderança, ele deslumbra com a igreja, depois ele começa a se decepcionar com a igreja. Aí ele busca Deus, daí ele se sente o bamba-bamba. Essa é uma idade da adolescência. Né? Quem tem filho adolescente aí sabe o que eu estou falando. Né? E quem tem filho adolescente, já está sendo o careta da casa, o atrasado, ele agora que está vendo, né, o que o filho está fazendo, e ele pode lembrar, e lá no pai dele que está vendo, pai, me perdoa que o senhor tinha razão. O senhor tinha razão, eu era, né, você pode, é a idade. Mas o que nós temos que fazer com esse modo de pensar de adolescente? Não, Deus o livre. Davi era esperto, e Davi quando pecou se ferrou, eu não vou me ferrar não. Eu vou honrar o meu pastor. E se o meu pastor não for bom, eu vou fazer para mim ser bom. Por quê? Porque senão eu estou frito. Se eu não amar o meu pastor, né, eu não tenho a segunda chance. Porque a primeira família nossa, nós não tem mais chance. É da terra vai ficar tal, né? Mas a igreja é a família do céu. Se eu não saber respeitar a autoridade dentro da igreja, eu não tenho a minha chance de morar no céu. Você tem que entender. Olha bem, por quê? Porque nós estamos falando de semente, já que eu vou chegar lá, onde eu quero que vocês entendam, que você precisa ser uma semente boa. Você precisa ter a essência de Deus, senão você não vale, tá? Então essa idade de adolescente é a idade de pegar o caminho errado. E se a pessoa lá na frente descobrir, aí é tarde demais. Por quê? Porque na aliança da palavra, ela já consolidou a maldição. E os planos de Deus não vão se cumprir. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é o contrato, põe na Isaías. Olha bem o que ela diz aqui. Pois os meus pensamentos não são os meus pensamentos, meu caminho não são o meu caminho. Então você tem que lembrar disso. Diga assim, sempre, por mais que eu saiba, fala, mesmo que eu saiba mais do que meu pai, minha mãe, meu pastor, meus professores, fala aí, diga aí. Eu vou me submeter a eles, fala para mim, nos pensamentos deles, para que eu não colha a maldição do contrato. Tá? Vamos lá. Ó, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos. Quer dizer, o que Deus está falando aqui? Você tem um entendimento? Esquece o seu. Obedece a Deus, porque você nem fazendo 2 faculdades, você vai conseguir chegar a algum lugar perto do que Deus tem para você. E o modo de Deus pensar é muito grande para você querer entender. Você obedece e submete que você faz parte dele. Diga comigo, eu posso não entender, fala aí. Mas se eu obedecer, eu sou parte desses pensamentos. O problema aí, querido, é que quando você pensa que sabe, e está fazendo as coisas que não condiz, né, com liderança, com patrão, com coisa assim, o que está acontecendo? Você pensa que você sabe, mas você já sabe que ninguém sabe nada. Mas Deus sabe tudo. Sabe até onde vem os pensamentos. Então obedecer a Deus é um ato de humildade para cumprir o contrato, o resto é consequência. Por isso que a idade de adolescente espiritual é o maior perigo que tem. A pessoa começa, já sabe mesmo, tem talento, Deus já usa, mas tem que vigiar. Porque esse negócio, o eu, querido, foi o que derrubou Satanás. E é o eu que te tira do propósito de Deus. E é o eu que faz você andar em círculo igual o povo do deserto. É o eu que segura a tua bênção. É o eu que não faz você prosperar. É o eu que te leva à armadilha demoníaca, ao qual você vai chorar muito no seu futuro. É o eu. Entende? Mas a minha obediência a Deus e o meu amor a Deus faz eu me alinhar. Vamos lá. Diga comigo, eu amo as promessas de Deus. Então, se você ama a promessa de Deus, o que você faz? Submete a palavra
as promessas é sua. Ó, assim como a chuva e a neve descem do céu, diga comigo, ele disse assim. Diga, como? Fala assim, é uma comparação. Então, olha bem, o que Deus está fazendo uma comparação para você entender um pouquinho da palavra dele. Você precisa entender a palavra. Sem a palavra não tem bênção. Sem obediência não tem bênção. Sem você ter a essência de Deus não tem bênção. Olha bem. Assim como a chuva e a neve não descem do céu e voltam, né? E voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar, a florescer, para ela produzir para o semeador o pão para o que come. Semente para o semeador. Diga comigo, semente para o semeador e pão para o que come. Olha para o teu irmão e fala, não come semente. Fala para ele. Vamos lá. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim também é toda palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá, diga comigo, atingirá, mas fala forte, atingirá o propósito ao qual a enviei. Fala, o Senhor, fala aí, me dá uma palavra todo dia, e se eu pegar ela, regar ela, buscar as promessas, firmar nela, ela não volta para ele sem cumprir o propósito. Então, que dá bênção, ela está na sua dependência contínua, é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. E o pão é o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu me moldo a essa palavra, e as bênçãos seguirão aqueles que creem. O milagre, querido, é só uma propaganda, entende? Comparado à palavra viva que você obedece, o milagre é nada. Entende? É só um marketing. Venham. A pessoa vem por causa do marketing, mas ela descobre uma riqueza. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu era convertido novo, então eu ia com um grupo fazer visita. E nós fomos numa casa de um cara. E o cara chegou lá e ele falou assim para nós: olha bem, o dia que vocês vieram aqui, eu não gostei de vocês. Vocês vieram na minha casa e vocês me falaram de salvação, eu achei bonito e tal. Mas só que eu tinha dívida, eu não tinha comida. E vocês não me deram comida e não deram dinheiro para pagar minha dívida. Então vocês só me trouxeram uma palavra, mas eu não gostei. Ele falou assim, só que eu vou pegar um negócio, eu vou mostrar para vocês. Aí ele foi lá e catou um pacote de cheque frio que ele tinha dado e resgatado. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês não me deram dinheiro, mas o que vocês me deram foi Jesus. Vocês não me ajudaram em nada financeiramente, mas vocês falaram de Jesus. E eu comecei na igreja, comecei a fazer a minha parte. O Senhor devagarzinho foi enquanto passou-se os anos. Não foi do dia para a noite, passou-se os anos. Está aqui o que Jesus fez, ó. Resgatei todos os meus cheques frios. Então, querido, quando você recebe o Evangelho, você não recebe uma porção mágica de
Cabum! Você está recebendo, né? Agora, para ver o reino de Deus, se você não tiver paciência e perseverança, para que Deus possa abrir as portas para você. Agora preste bem atenção, o maior problema da humanidade é a morte. Você sabe esses políticos que estão lutando aí, Bolsonaro, Lula, PT, essas cambadas aí, os políticos da cidade, eles querem poder, eles querem nome, eles querem fama. Sabe essas pessoas que agora não é mais na televisão, na internet, tudo lutando para ser conhecido, famoso, para ganhar dinheiro no YouTube? Isso aí é luta para ser famoso no mundo. E sabe, querido, essas pessoas, daí um carro passa, atropela elas, ou dá um câncer, ela fica tudo desesperada. Ai meu Deus, e agora, e agora? E agora o que tem? Eu vou morrer? Mas vai mesmo, não é? Vai ser agora, não vai ser agora, vai ser depois, vai morrer. Morreu! Se morrer com 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, vai morrer mesmo. O problema não é morrer, querido, morrer está definido, todos vão morrer. Seria tão bom, né, que nós não precisássemos passar pela velhice, para passar por humilhações, por coisas, ficar feio, rejeitado. Os jovens não gostam mais de ficar perto da gente, a gente já está começando a sentir já. Se não tiver dinheiro, então está ferrado. Né? Então morrer cedo tem que ter suas vantagens. O problema das pessoas é a morte. E outra, querido, olha bem, se você tem que entender que muito mais do que Deus te dá uma vida financeira, um casamento abençoado, o Senhor transcende. Tudo que nós possamos enxergar, o Senhor transcende tudo isso. Quando Deus está te falando, submeta a minha palavra, obedeça a autoridade, se humilhe, se coisa, não é por causa de coisa, é porque tem um problema aí. Se você não for semente de Deus, você é semente do diabo. E na hora que morrer, a semente morre. E vai nascer a essência. Na hora que ela ressurge dos mortos, nasce. Lá no inferno vai ter um lugar especial para cada tipo de pecador. Tem uma revelação de uma chinesa aí, que ela conta como é que é no inferno. E pelos meus estudos, porque eu fiz muito estudo sobre a glória da ressurreição, então eu tenho mais ou menos uma noção bíblica de como vai ser no inferno para cada tipo de pecador. E a chinesa teve uma visão, de acordo com o que eu aprendi estudando a Bíblia. E ela mostra, né, que um cara que era adúltero, que gostava de sexo, essas coisas, com as suas partes íntimas todas reganhadas, e os demônios queimando ele por baixo, assim, ó, pá. E sabe quanto tempo vai ficar queimando ali por baixo dele? Diga comigo assim, para sempre. Essa é a semente do pecado. Você gosta de sexo? Sai um pouquinho fora de casamento? Fica até pensando em sexo, vai até na academia para ficar corpinho forte para mostrar para as meninas. Você tem mulher, cara, vá te catar. Depois você vai ficar queimado lá, né? O irmão Juarez sempre falava assim, capaz que por causa de poucos segundos de um orgasmo, eu vou ficar puxando brasa no inferno, com enxada, cabo curto e de alumínio ainda. Né? Mas se ficar puxando brasa, tá bom. O duro é ficar reganhado lá, né? Quando que vai acabar isso? Nunca. Os drogados. Sabe aquelas formas que os drogados vai pegando? Os drogados ficam tudo derretendo, tudo coisa assim, aquela coisa encardida, ruim na alma dele assim. E sabe quando acaba? Nunca. Porque foi a semente, a natureza que foi gerada nele, vai ficar eternamente sendo castigado.
Eu queria ficar falando muito mais aqui, mas tem que trazer um estudinho para vocês de cada tipo de pecado. A pessoa que não perdoa, já viu como é que a pessoa que não perdoa fica amargurada, triste? Agora imagina lá no inferno, essa amargura, coisa assim, tudo entranhada nela. E ela... Quando dá uma depressão, com síndrome do pânico, aflição, e todas essas coisas assim, parece até uma possessão que está dando, isso aí, querido, é só uma pitadinha do que aquela pessoa tem no inferno esperando ela. Só isso. Que já está começando aqui, porque assim, ó, o céu e o inferno começam aqui mesmo. Entende? Mas não é nem gota de quando chegar lá. E você sabe como é que é a humanidade? A humanidade inteirinha estava condenada. E essa, querido, e isso está no contrato de Deus. Sabe esse livro que você pega, a Bíblia? Então, ele é um livro, ele é um contrato, ele é Sagrada Escritura, e ele é um testamento. Entendeu? Testamento. Testamento, ela tem seus direitos, e tem sua herança. E na mesma testamento que está escrito a herança do justo e a herança dos filhos de Deus, está escrito a herança dos que não são filhos de Deus. E cada um vai receber segundo as suas obras. Sabe essas pessoas que é cheio de luxúria? Dá para vocês ir na internet lá, depois vocês chegam em casa, vocês ficam vendo tanta besteira na internet mesmo, estão se alimentando de demônio toda hora. Para com isso, põe lá, né? A chinesa que teve visão lá do inferno vai aparecer lá. Tá? Talvez você vai falar, mas isso aqui não é... Querido, escuta bem o que eu estou te falando. Está na Bíblia. Quando Jesus ele fala assim, haverá muito mais rigor. Quer dizer que os rigores lá no inferno, eles são de acordo com as suas obras também. Gostaram? Eu gosto disso, sabe por quê? Porque me coloca, querido, mais animado a vir na igreja, me deixa mais animado a ler Bíblia, me deixa mais animado a não fazer coisa errada. Entende? Me deixa mais animado a ser um homem de Deus, santificar a minha vida. Se você não acredita, morra para ver então. Morra para ver. Agora fala para mim, quem é que vai escapar? O homem, querido, ele nasce com 3 inimigos. 3 inimigos. Um é o monstro, outro é uma serpente, e outro é o monstro maior ainda. É o monstro que corre atrás de você durante a tua vida. Diga comigo, um monstro corre atrás de mim durante a minha vida. Diga comigo assim, um monstro que me espera. Na hora que eu cansar, falei, e desistir de correr do primeiro, o segundo me pega. Então, olha bem, se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Tá? E tem um outro inimigo que chama serpente. E a serpente, ela pode te pegar, não importa a idade. A serpente pode te pegar no ventre da tua mãe, com 5 anos, 10 anos, 10 anos, 20 anos e tal. A serpente sabe o que é? Pessoa, gente, olha para mim, tá? Se vocês ficarem olhando para trás por causa de criança, eu vou mandar todas as mães que têm criança sentar bem aqui na frente. Porque daí você já fica olhando para ela e vê eu mesmo. Tá bom? Então vocês vigiam. O que você tem que entender? A lei da semeadura é assim. Então Jesus tanto vai dar a herança para quem vai para o inferno, como quem vai para o céu, de acordo com as suas obras. Uma coisa que você nunca pode esquecer, a hora que você estiver sofrendo, síndrome do pânico, tristeza, angústia, dor, querendo se matar, depressão, decepcionado, você só pensa o seguinte, o maior sofrimento de uma vida humana, ela não é nada perto do melhor lugar no inferno. E outra coisa, todo ser humano natural vai para o inferno.
Só é salvo quem crê em Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é o nosso resgate. Jesus, querido, é o médico dos médicos. E Ele pode operar através de um analfabeto. Não precisa fazer faculdade para operar. Ele não vai operar mais se você fizer faculdade. Ele pode operar através de quem Ele quiser. Jesus é o Senhor. Jesus, Ele é o grande eu sou. Quer dizer, o que você precisar acessar, nós somos em Jesus. Outra coisa que você precisa entender, querido, que essa palavra aqui, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela veio da boca de Deus, por intermédio de homens. Amém? Estão entendendo isso ou não? E essa palavra, ela é fiel e verdadeira. Se você tem um pastor que você não gosta, trata de gostar. Porque eu amarrei a minha vida há algum tempo por causa disso. Né? Hoje, quando vocês vêem falar do meu ex-pastor, eles podem não gostar de mim. Entende? Mas vocês podem ver que o meu prazer, que eles podem vir aqui, eles vão ser bem recebidos, eu amo eles, né? Tanto é que o pastor Vanderlei já está vindo, espero que o outro um dia também, ele fale para mim, ô Trovati, está tudo bem? Está tudo bem, mas o senhor tem que pregar na minha igreja. Né? Por quê? Porque não depende dos outros, depende de você. Entende? Querido, o borracheiro, né? Pessoa que tinha uma alma destruída, condenada ao inferno, entende? Não estaria bem hoje se não fosse Jesus. E o que Deus tem para mim é coisas maiores. Agora olha bem, você precisa aprender esse segredo, porque eu não quero que você pereça, muito menos ainda que você vá para o inferno. O maior prazer de todo pastor top, pastor bom, não é trazer pessoas para a igreja, é levar as pessoas para estar junto em Jesus e livres de qualquer tipo de religiosidade, mas pega a Jesus, apaixonada por Jesus. Nós não obedecemos a palavra para nós, porque nós estamos fazendo algo de especial. Nós obedecemos as palavras porque nós somos uns totô do verminho de Jacó, nós não somos nada. Né? E nós obedecemos a palavra porque a palavra é tudo. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou é a palavra. Eu não tenho mais nada. Se tirar a palavra de mim, eu sou um condenado. Se tirar a palavra de nós somos condenados. E ainda a palavra de alguém, né, que tem o poder de estar junto conosco por meio da sua palavra, por meio do seu espírito, por meio do seu poder. Olha bem, a Bíblia fala assim: no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre o quê? Sobre o quê? Vamos, gente. Diga comigo, sobre as águas. E o que é água? Aí a Bíblia diz assim, haja. Então, olha bem, quando Deus te dá uma palavra, uma bênção, uma promessa, Ele vai agir sobre a palavra. Então, olha bem, o como, o que fazer, como se comportar, como viver, né? Como está se procedendo, já tem que estar em prática na nossa vida. Aí o Senhor dá a ordem, a promessa se cumpre. Por quê? Porque Deus, Ele fala no coração. Tem gente que Deus pensa assim, que Deus aparece na frente da gente, oi filho, vamos bater um papo? Vamos. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou te fazer isso. Deus não fala assim. Deus, Ele coloca uma convicção, uma certeza. E eu acho que essa certeza, essa convicção, ela fica limitada em nós também. Você entende? Se às vezes nós é mais enfesado, nós vai mais grande. Mas a Bíblia fala que não é para fazer isso. Cada um ande segundo a tua fé, senão o cara é mentiroso. Então por isso que eu não tenho minha cisma de estar errado pensando. Porque tem gente, querido, que é o seguinte, né?
ele tem pensamento em fé grande, mas a atitude dele é de encalhado. A atitude dele é de um rebelde. Ele tem a atitude de quem anda em círculo, mas fala com a boca promessa grande. Falar com a boca não está errado, não sei se está entendendo, mas vamos consertar a natureza, a obediência, pagar o preço. Porque a palavra, ela é um estilo de vida. Então, por exemplo, se eu posso acertar em tudo, mas a Bíblia diz que se eu errar em um ponto, eu estrago tudo. Entenderam? Ó, vamos supor assim, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se eu sou fiel com a minha esposa, se eu sou uma pessoa, né, justa, se eu gosto das coisas certas, né, mas hoje mesmo eu fui passar no mercado, eu peguei 2 bacinhas, a menina passou e estava tão colada, ela passou uma, né? Eu falei, moça, é 2 bacias, moça, eu não posso levar o que não é meu. Aí ela, com um jeitinho, sortou, né? Ela falou, Deus está vendo, né? Eu falei, então, está vendo, são coisinhas simples, né? Se eu vou lá no meu trabalho, eu não posso ser um tonto do meu freguês, mas é melhor ser tonto do que roubar ele, não sei se vocês entendem, do que cobrar injusto. É melhor ser tonto. Ser tonto não é pecado, mas roubar o cliente. Só que se você for tonto também, o que você vai fazer? Você vai ficar andando em circo. Por quê? Porque Deus não mandou você ser tonto, Deus mandou você ser esperto. Esperto para o bem. Né? Você vai fazer uma promoção para resolver o seu problema? Não, você vai fazer uma promoção para ajudar os clientes a resolver o problema deles mais barato. Você tem que fazer para os outros o que você gostaria que você fizesse para você. Então vamos supor, eu sou bamba em tudo, todo mundo, esse é o cara. Mas se eu tiver um pecado, vamos dar um exemplo. Eu me apaixono por uma mulher da igreja e traio a minha esposa. Né? A mosca sentou no perfume, estragou tudo. Então o pecado ele vem para matar, roubar e destruir. Tem coisas que se eu fizer na minha vida, os planos de Deus nunca mais vão poder ser cumpridos. Eu posso começar de novo, não sei se vocês entendem, mas tudo que eu construí acabou. Eu tenho pastores que se levantaram, adulteraram, depois eles voltaram devagarzinho e tal, voltaram a ser fiel, tal, cresceram de novo, mas não chegaram nem a 10% do que era antes. Entende? Você pega mesmo aquele pastor famoso, né? Jim Swaggart, né? Olha, se aquele cara não tivesse pecado, né, Dori? A pregação dele era top. Eu acho que dava de 10-0 nesse senhor que morreu agora, que a pregação do cara nem era tão grande coisa, o cara morreu velhinho e é considerado quanto o maior evangelista de todo o tempo, porque não pecou. Mas o Jim Swaggart pregava muito melhor que ele, convencia muito mais do que ele, mas adulterou. Entende? Então, se você quer viver uma vida sem uma estabilidade no casamento, sem uma estabilidade na finança, sem uma estabilidade emocional, sem uma estabilidade de responsabilidade por coisas que Deus coloca na tua mão, saiba que outra coisa fica cogitando, toda hora fica mudando, sabe? Deus está te dando uma coisa, você está atrás de outra. Deus te dá uma coisa, você está atrás de outra. Nunca se firma no que Deus te deu. O que está na tua mão hoje é o que Deus te deu. E você só pode sair disso quando vem a promoção. Agora você desfaz do que está fazendo e fica buscando uma promoção numa coisa. Você fica procurando uma promoção naquilo que Deus não te deu. Vou te dar um exemplo. Você está no emprego.
tá? E você nunca está contente ali, está fazendo de um jeito para ir atrás de outro, vai procurando o outro e vai fazendo coisa. Não tem problema isso, não sei se você entendeu. Mas o estar descontente ali e estar prejudicando aquele momento ali, não está dando qualidade ali, não está assumindo a responsabilidade que Deus te deu ali, porque você está atrás de outra coisa, querido, não suponha que isso vai dar certo, porque biblicamente falando, você está ferrado. Entende? Está ferrado. A não ser que você estiver procurando algo que está somando com aquilo. Está fazendo aquilo, né? Aí pode. Tem que terminar o ciclo da tua vida ali. Deus vai te promover. Né? Entenderam ou não? Senão você nunca vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque você tem que ser fiel àquilo que o Senhor Deus te deu. Então vamos supor assim. Quando nós abrimos o ministério, o Senhor falou para mim assim, filho, eu tinha uns problemas, né, que eu tinha que resolver de pessoas que queriam andar com nós. E o Senhor falou assim, filho, o que eu te dei agora é como sua esposa. Quer dizer, esse ministério aqui, para Deus, é como nossa esposa. Então, o Ministério de Restauração da Noiva, se você é um membro dele, se você vai se dedicar a ele, para Deus, o ministério é a esposa dele. E também é a sua esposa para você. Então, ele falou assim para mim, o povo que te serve tem que vir só aqui, se alimentar daqui, me servir aqui e se dedicar aqui. Se eles ficarem indo em outra igreja, querendo comer em outro pasto, cuidar das coisas que é lá, eles estão adulterando contra mim. Porque o que eu dei para eles foi essa esposa, eu não dei a outra. Quer dizer, ele não deu aquele trabalho para nós, ele deu esse. Entende? Então é a mesma coisa, ó. Como é que você espera que vai se dar bem se você não está firme nessa igreja? E cogita em outra. Vai para outra, querido, não tem problema com isso. Mas não fica aqui desse jeito, em nome de Jesus. Porque eu não quero ver a desgraça na tua vida. Eu quero que as pessoas venham para ter uma vida abundante, igual Deus está fazendo comigo e está fazendo com os irmãos fiéis que estão aqui dentro. Entende? Por quê? Porque é só você ficar pensando no óbvio. Se Deus me deu a Rose como esposa, vamos caprichar, vamos pensar, vamos fazer tudo pensando na Rose. Se eu pensar na mulher do vizinho, eu estou adulterando no meu pensamento. Deus não vai gostar disso, porque Ele me deu a Rose. Se eu pegar, né, tiver um emprego, ainda que seja o emprego mais ruim do mundo, você tem que ser fiel a nele, igual eu falei do cara que foi trabalhar no banheiro, limpar banheiro lá na Café Iguaçu, né? Você tem que se dedicar ao que Deus te deu, de todo o coração, todo entendimento, que Deus vai te exaltar. Mas se você cogitar com dois coração, aí você cogita com a esposa, cogita com o trabalho, cogita com o que você quer, aí você morre. Não, mas eu vou para o céu pela graça, pela coisa. Mas Jesus, ele falou assim, ó, partai de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Tem gente que pensa, uma vez salva, agora eu vou para o céu pelo que Jesus fez, então eu vivo de qualquer jeito. Não, você vai para o céu pelo que Jesus fez, sim, ninguém vai para o céu por causa de obra. Mas Jesus diz que quem é dele é quem ouve e obedece, quem é fiel a ele. Entenderam? E que se você não é fiel à palavra de Deus, e Jesus diz assim, João fala assim, ó, no princípio ele era a palavra. E a palavra, né, é o nosso contrato. E a palavra é uma faca de dois gumes. A palavra fala da herança de quem não vai para o céu. E da herança de quem vai para o céu. Quem vai para o céu é quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Aí, né, querido, o pecado confessado, o pecado arrependido, o pecado coisa, te dá legalidade para entrar no céu, mas não sem prejuízo. Paulo explica lá na carta de Coríntios, a partir do capítulo 4, sobre o prejuízo que tem aquele que não anda, entende, na obediência da palavra e se arrependeu e entrou no céu só pelo que Jesus fez. Mas não dá tempo de construir
aquilo que vai te dar galardão. E para terminar essa palavra, eu quero te falar o seguinte: o maior problema é a morte. Fala aí, fala comigo, o maior problema é a morte. E fala assim: eu vou morrer. Eu ia falar uma palavra, mas não vou falar, não, senão vocês vão falar que é maldição, né? Eu ia falar, tomara que seja logo, né? Querido, falar a verdade para você, depois que terminar a tua missão aqui, tomara que você termine logo, que morra com 50 anos, 60 anos, com saúde e bem, entende? Vai cuidar de um velho depois dos 80, para você ver se você quer ficar igual ele. Agora fala para mim, o apóstolo Paulo falou assim: para mim morrer é? Para mim morrer é triste. Aí, pastor, ora por mim, pastor, eu estou com câncer, eu vou morrer. Eu falei, mas o problema é o câncer, não é a morte. A morte vai morrer mesmo, todo jeito vai morrer. Agora, morrer de câncer é triste, né? Entende? Mas morrer é bênção. O problema é morrer sem cumprir o propósito de Deus para essa vida. Não cumprir o propósito de Deus para essa vida, não vai ter o galardão prometido também. Mas cumprir o propósito que Deus tem para você nessa vida, o teu galardão, né, vai ser: olhos humanos não viram, coração humano não sentiu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vamos lá. Diga comigo, eu vou ressurgir como uma planta. Fala aí. Fala assim: a minha vida é como uma semente. Então, olha bem, a natureza que você deixou a palavra te transformar, na hora que você nascer, você vai ter a aparência dela. Uma coisa bem interessante, eu assisti numa reportagem, as pessoas pegando assim, eles pegaram uma menina e foram transformando a menina. Falou, ó, uma menina amargurada crescendo, como que uma pessoa começa, vive e termina. Então pôs a menina assim, uma menina feliz, alegre, aconteceu umas coisas, ela foi ficando amargurada, ela cresceu, a cara dela ficou uma cara de amargura. Entenderam? Pegaram a mesma menina, também transformaram ela em outro tipo de uma menina que ficou braba, muito braba. A cara dela foi se transformada em uma cara de uma mulher braba. Todo mundo olha na cara dela. Não tem irmão que você olha para esse irmão, tem uma cara de brabo, né? E vai ver, é brabo mesmo. Alguns a gente se engana, né? Porque graças a Deus. Aí, né? Aí pegaram a mesma menina e colocaram ela uma menina feliz, alegre, tal. E ela ficou uma velhinha saudável, simpática, maravilhosa. Então, aquilo que nós colocamos no nosso coração, nos transforma. Então, por exemplo, Deus já falou para mim que eu vou estar lá no céu, o meu lugar vai ser junto com aquele que era companheiro de Josué, lá é o Calebre. Então ela falou, o teu grupo é o Calebre, é o Josué, é o João Batista, é o Elias, é o Eliseu, é o meu grupo. Né? Agora tem o grupo, né, querido, do Chorão, né? Sabe o que é o grupo do Chorão? O grupo do Chorão vai estar lá Jeremias, vai estar lá, né? O Coisa, vai estar lá, você vai estar lá com aquele grupo lá. Né? Por quê? Porque cada um vai ter a sua característica quando ressuscitar. E a Bíblia fala, querido, que o justo brilhará como o sol ao meio-dia. Então, olha bem, nós sermos justos, fazer negócio justo para os outros, fazer o que é certo, não usar balança enganosa, não cobrar juro de ninguém, fazer as coisas corretas assim, isso vai fazer, querido, não é com quem você vai morar, vai fazer você brilhar. Então Jesus falou, os justos brilharão como o sol ao meio-dia. Então imagina se você não é justo no seu trabalho. Você chega lá, né, Edson, igual o Edson fala lá de lidar com gente hoje, o cara chega lá e enrola para ganhar o dia. Não vale o que paga. Não responde aqui que foi contratado.
Se você brilhar igual a lua lá, querido, vai ser muita sorte. Talvez você vai ser um pedaço de carvão lá. A pessoa está molhando na sua cara, assim, você é igual um carvão. Se não virar cinza, tá bom. Não é eu que falo, que vai ler na carta de Coríntios. Né? E se for para o céu ainda. Mas o justo, e não é só Mateus, é Mateus 6, 30 e pouco, lá que fala assim, ó, os justos resplandecerão como o sol. Na ressurreição. E aí, olha bem, né, para vocês entenderem, 1 Coríntios 15, a partir do 35, olha o que diz lá. Mas alguém pode perguntar como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo eles virão? Então não é todo mundo que vai ter corpo igual, não, querido. Tem anjo que aparece aqui, quem já viu anjo? Você vai ver que os anjos são muito diferentes um do outro. E cada anjo, ele carrega a sua característica. E nosso corpo vai ser igual de anjos. Nós vamos ressuscitar com a nossa característica. Imagina a característica de quem chega atrasado na igreja. Imagina a característica de quem chega 1 hora mais cedo para orar e busca e jejua pela igreja. E depois para sempre. Eu não estou falando do inferno, tá? O inferno é mais emocionante falar. Tá? Ó, insensato, o que você semeia não nasce senão que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como a de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Então Deus está falando aqui que eu sou uma semente. E que a minha vida na palavra me transforma em uma semente. Minha fé, minha obediência, minha dedicação a Deus me transforma em uma semente. Então quando eu morrer, na hora que eu ressuscitar, eu vou nascer de acordo com a minha espécie. Tem alguns deslumbres na palavra como vai ser isso, mas não dá para a gente saber direito. O que você quer ser? E todos vão passar pelo julgamento de Deus para receber o que Ele prometeu. Mas isso vai estar determinado já pela tua vida, tá? O julgamento não é... Lá não tem como arrumar um advogado. Falou, Deus, mas eu posso me defender? Não, não muda não. A sentença já é determinada lá. Já vai lá sentenciado. Tá? É um programa muito bem desenvolvido, que você já está alimentando ele, tá? Vamos lá. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, e as aves outra, e os peixes outra. Ele está falando assim, ó, por exemplo, nem na natureza é igual, né? Nem na carne é igual, cada um tem a sua natureza. Você pode ver um gato tem natureza de gato, cachorro tem natureza de cachorro, né? Então, e cada um tem a sua, né? Mas vamos, aí está no 40, né? Pula para o 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscitará imperecível. E semeado em desonra e ressuscitado em glória. Semeado em fraqueza, ressuscitado em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, também há o espiritual.
Agora, olha bem, o maior problema é a morte. E nós estamos aqui, tem que estar com esse problema resolvido. Se você não definir quem você quer ser na eternidade, tu vai andar em caminho errado aqui, na nossa igreja, em qualquer outra igreja. Mas se você falar assim, eu vou buscar Jesus e a sua palavra, e através da minha transformação, eu vou ter o corpo e a glória daquilo que Jesus fez em mim. E Jesus, querido, Ele é a perfeição, Ele é o padrão, Ele é aquele que nós temos que nos inspirar, é Jesus. O homem não, o homem é assim, o homem cada um Deus criou com uma natureza e uma coisa assim. Então o homem tem que se voltar a Cristo, e em partes você conhece Jesus em mim. Em partes você só pode conhecer no Cassiano. Em partes você só pode conhecer no outro irmão. Mas todos esses irmãos que você vai conhecer Jesus em partes, tem que ser muito dedicado a Ele. Senão você não conhece. É mais fácil você conhecer o diabo no irmão. O irmão que é dedicado, com o tempo ele é transformado. E em partes você vai conhecer Jesus através dele. E as pessoas também vão conhecer Jesus através de você. Em partes. E na igreja Jesus tem que se mostrar por completo. A igreja só é boa e perfeita quando ela junta, ela mostra o corpo de Cristo. Ainda que nem todos, porque a maioria são pessoas que estão sendo edificadas ou trazidas, mas uma liderança pelo menos. Estão entendendo, seus líderes? Se eu chamar vocês de bundão, vocês não podem nem achar ruim. Porque vocês têm que pegar mais firme. Entende? Por quê? Porque vocês estão gerando uma geração. Uma geração que chega atrasada na igreja. Uma geração que não ora. Uma geração que não coisa assim. E depois vocês ficam achando que o pastor demora no culto. Exagera. Não é bem assim. Que tipo de crente você vai ser na ressurreição? De filho de Deus? Você tinha que estar pegando firme e cobrindo o teu pastor naquilo que ele não consegue fazer sozinho. E isso não é para os novatos. E isso é para essa liderança canalha, que não sabe reconhecer e ainda está passando problemas que não era para passar. Por quê? Porque se tivesse sendo fiel a Deus, ia estar aqui testemunhando. Esse lugar nem seria mais meu, porque ia ser disputado, porque nós ia ter que dar por causa da bênção que estava correndo atrás de vocês. Jesus disse assim, aquele que não perder a sua própria vida por amor de mim, do evangelho, não é digno de mim. Então, não querer assumir compromisso na igreja, não chegar mais cedo, não fazer o mundo espiritual aqui, não estar pronto para poder Deus te usar, para poder crescer essa igreja e jogar tudo em cima da costa do pastor, tu é um canalha, um ingrato, um safado, não vai dar certo não. Não, vocês não, tá? É quem está andando comigo mais de 4, 5 anos. Presta atenção. A falha do teu pastor é a sua oportunidade. Aonde você está criando problema, querida, é aonde que é para você estar resolvendo. Vocês acham que vai dar certo isso? Então, desista do ministério e vai procurar a tua casa. Ou você acha que você vai ser membro de uma igreja e vai dar certo se você só vir no culto igual está vindo? Para com isso. Fala, pastor, mas eu não. Ó, alguma coisa você tem que melhorar. Porque o dia que você achar que está bom, eu nunca achei que eu estou bom. Eu fico desesperado. Deus, eu não tenho tempo e tal, precisava. Nunca está bom. Mas tem pessoas que falam, pastor, está cansado. Não deu. Oh. Quando eu vejo Deus fazendo um milagre no nosso meio, eu falo assim, Deus, o que eu fiz para ter nada? Então não tem como ficar pensando em outra coisa. Tudo é por Ele e para Ele. Agora olha bem, eu vou chegar lá no céu, que eu estou lutando para ver se eu brilho lá. Se eu posso sentar na frente de Davi, ei Davi, tu foi bom, mas eu também, cara.
Não estou lá porque sou bom, mas eu brilho lá porque eu fui apaixonado por Jesus. Davi está brilhando porque foi apaixonado por Jesus. Meu chegado. Ele veio antes de mim porque eu admiro ele. Eu queria ter vindo antes dele para ele me admirar. Mas prefiro estar aqui, né? Porque eu estou no final dos tempos. E agora a glória de Deus é muito maior do que quando ele estava na terra. Olha só, gente, nós temos a plenitude de Cristo. Não está manifestando porque nós somos canalhas. Não é nem frouxo, é canalha mesmo. Canalha é como o Bolsonaro chama lá, os caras que ficam inventando coisa dele. Nós somos daquilo para pior, porque olha o que Jesus fez. Desceu da sua glória, despiu do seu trono de glória, veio aqui, querido, sofreu tudo que era para nós sofrer, foi na cruz, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou, mandou o Espírito Santo. O que mais que você quer? E depois, a nossa história não acabou. Nós vamos encarar a morte. E nós vamos ressuscitar. E se nós não estiver firme, corre o risco de nós ir para o outro lado. Não está garantido ainda o céu, nem para mim, nem para ninguém. Está garantido em Cristo, mas e na minha posição? Eu tenho que todo dia, querido, a Bíblia diz que é para desenvolver a salvação, ficar firme para que no dia da vinda dele nós possamos estar bem. É porque nós pode estar mal. É porque o negócio pode ir por água abaixo. Jesus, querido, tem uma vida maravilhosa para nós. Eu não acreditava que Jesus tinha uma vida maravilhosa para mim aqui na terra. Eu não acreditava. Eu era desses que tinha que falar, não, porque falar de bênção, fala de salvação, eu era desses também. Mas eu respeitava quem falava de bênção. E por eu ter respeitado eles, Deus me abençoou. Está vendo? Então é só você não fazer o que o teu coração está mandando e se submeter, querido, com humildade, à autoridade. Olha lá, o pastor Vanderlei mesmo testemunhou que eu era cascadura, que era não sei o quê, né? Então, como é que eu fui abençoado? Porque eu comecei, eu respeitei, deixei. Aí eu comecei a ver que ele estava certo, porque a bênção foi acontecendo na minha vida. Por quê? Porque eu honrava. 14 anos na Metodista. Eu era o primeiro crente que chegava, acabei tendo que ficar com a chave da igreja. O último crente que saía. Né? Todos os dias estava envolvido em trabalho. Todo dia. Tudo que o pastor falava eu obedecia. Mesmo sem entender e às vezes sem concordar. Tudo por quê? Porque eu falei para Jesus, Jesus, eu vou morar no céu. Não é para ser crente bom nem ser abençoado. Não fiz isso para ser abençoado. Depois eu descobri que eu fui abençoado por causa disso. Falei assim, porque eu quero morar no céu. E eu determinei. Né? Se tiver elite lá, eu vou sentar com eles. E eu vou me sentir muito bem junto com eles, porque são meus heróis. Meu herói maior é Jesus. Mas depois lá, querido, né, eu quero conversar com Moisés. Eu quero conversar com Moisés, porque Moisés fez uns milagres ainda que Deus ainda não me usou ainda para fazer não, mas eu quero conversar com ele. Né, eu quero sentar na mesa com muitos deles lá. E eu sonho com isso. Eu sonho. Eu peço para Deus. Mas eu posso sonhar, pedir, tudo. Quem determina se eu vou ter é o meu estilo de vida. E esse estilo, ele não está no conseguir as coisas, está aqui, ó, no coração. Está aqui, ó, na mente. Porque tem gente que é aqui, mas não é no céu. Tem gente que não é aqui, mas é aqui, ou então ele é no céu também. Amém? O que você quer ser no céu? Um carvão apagado? Uma cinza, né? Que tem que ficar
Ou você quer ser como um astro que brilha, que todo mundo olha e fala assim: esse era apaixonado por Jesus, esse determinou a sua semente. Se você não sabe quem você é hoje, a semente que você deixou ser gerada no teu coração, saiba que no dia da ressurreição você vai saber o que é que morreu e o que é que ressuscitou. Glória a Deus.